hoje uma grande palavra de Deus que fala sobre dois tipos de crente: sobre o crente pomba e o crente couro. Você já viu falar nisso? Do crente pomba? Quem já viu falar? E o crente couro? Não viu, pastor? Pois nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos entender o que é esse tipo de crente. Louvado seja Deus. Capítulo de número 7, capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até as águas se secaram de sobre a terra. A igreja leu o versículo 8. Depois soltou uma pomba, e ver se as águas tinham linguado de sobre a face da terra. Glória a Deus, amém? Então nós vemos aqui que primeiro, no capítulo de número 8, versículo 7, o que Noé fez? Soltou um corvo. O que aconteceu com ele? Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. E depois, Noé, o que ele fez? Soltou uma pomba. O que ela fez? Aleluia. Soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou, e recolhendo consigo na arca. Amém? Louvado seja Deus. Quando eu disse aos irmãos sobre dois tipos de corpo de crente, pastor, aqui nós vimos que Noé soltou um corvo e ele saiu, ele ia e voltava, ele girava a terra, o ar, né? Ele girava para todo lado e voltava para a água. É o tipo de crente corvo nos dias de hoje que nós vivemos, mas não somos nos dias de hoje, desde o começo. É o crente corvo, aquele que aceita Jesus, está na igreja, mas amanhã ele fala assim: estou cansado de tanto ir para a igreja. Aí ele vai, ele gira lá no mundo, ele anda, ele dá volta, depois ele volta para a igreja. Depois ele torna a sair, ele gira para o mundo, ele vai para um lugar, vai para o outro, depois ele volta para a igreja. Assim como estava quando Noé soltou esse corvo. Porque no começo nós vimos que antes Deus falou para Noé, faça uma arca, porque o pecado já está subindo no cheiro mau às minhas narinas. Faça uma arca, porque eu vou acabar com tudo que tem na terra, todo ser humano, o vivo, tudo aquilo que estiver. Deus achou graça em Noé, falou para Noé fazer a arca. Noé se esforçou, trabalhou há muitos anos ali fazendo a arca. E aconteceu que chegamos um certo tempo, Noé pregava a palavra de Deus, assim como hoje, pastor, anunciava a palavra de Deus. O povo ouvia a palavra e zombava da palavra. Não está assim hoje? Muitos não zombam da palavra, muitos não zombam do crente, muitos não zombam do pastor, muitos não zombam dos irmãos. Zomba, o que é zombar, pastor? Dá risada do pastor, dá risada dos crentes. Quando você anuncia, quando você fala do amor de Deus para ele, ele dá risada. Ele fala: aqui está bem melhor. Então aconteceu que Deus mandou Noé anunciar. Noé anunciou a palavra de Deus, mas o povo não quis ouvir, não acreditou. Aí Deus ali abriu as janelas do céu, mandou chuva 40 dias e 40 noites sobre a terra.
Mas irmãos, acha que Noé entrou na arca depois da arca feita? Não, Deus veio e disse a Noé: coloca um casal de cada espécie de ave, né? De todos os bichos, de todos os animais ali na arca. Deus disse a ele que ia mandar um dilúvio. Assim Deus, Jesus nos dias de hoje estão falando para a igreja: prega a minha palavra, anuncia o meu nome, que em breve estou voltando para buscar a minha igreja. Então Noé entrou na arca ali. Deus colocou Noé na arca e os seus filhos. Ali as comportas do céu se abriu, choveu 40 dias e 40 noites. Aí até o povo começou a gritar: Noé, me socorro. Noé: não tem jeito, não posso fazer nada, porque Deus tinha colocado ele na arca, e Deus que fechou as janelas da arca, Deus fechou as portas da arca, Deus que trancou. Ali a chuva foi invadindo a terra e o povo foi morrendo, quanto o ser humano afogado, o povo, quantas crianças. Aí até que chegou o momento que Deus falou assim: eu me arrependi de ter feito o homem, porque o coração do homem é muito mau. Anunciamos a minha palavra, mas o povo não quis ouvir, não deu ouvido à minha palavra. Assim está como nos dias de hoje. Então, quando chegamos esse certo dia, como nós vimos que Noé abriu ali a janela da arca, soltou o corvo foi, ia e voltava, tornava aí, tornava a voltar, chegando a onde eu disse que é o tipo do crente que ele entra na igreja e volta para o mundo, torna a voltar para a igreja, depois torna a voltar para o mundo. Ele não sabe se ele fica dentro da igreja ou se ele fica no mundo. Até que chegou um certo dia, o que aconteceu com esse corvo? Nós vemos aqui que ele foi e não voltou mais. Não voltou mais. Se você continuar lendo aí, você vê que esse corvo foi e não voltou mais na arca. E a pombinha estava ali na arca ainda. Porque Noé soltou ela foi, não achou lugar para ficar, ela foi e voltou. Noé estendeu as mãos, ela sentou Noé, pôs ela dentro da arca de novo. E o corvo foi um certo dia e não voltou mais. É o crente que ele vem e volta, vai e volta, vai e volta. Chega um certo dia que ele vai e não volta mais. Por que o corvo não voltou? Porque as águas tinham se baixado. Então vemos que a terra estava cheia de podriqueira. A terra estava imunda, cheia de carniça. O corvo foi, provou das podriqueiras do mundo e não quis voltar para a arca. Assim é o crente corvo. Ele vai, como eu disse no começo, ele vem e volta. Chega um certo dia que ele vai, prova das podriqueiras do que está no mundo, aí ele não volta mais. Nós vemos no Salmo 1 que Jesus disse: bem-aventurado o homem que não senta na roda dos escarnecedores. Mas esse corvo foi e não voltou mais, porque ele provou da podriqueira que estava lá na terra e não quis voltar mais. Chegou um certo dia, Noé abriu a janela da arca, a pombinha saiu, foi, girou, andou e depois voltou com um galho de que mesmo? De oliveira no seu bico. Então a pomba simboliza o crente que não suja seus pés, não coloca seus pés no lamaçal do pecado, que não coloca seus pés na podriqueira do mundo, que não coloca seus pés aonde não podemos entrar. É como a pomba fez. A pomba viu que não estava aliciente ela sentar sobre aquelas podriqueiras que estavam na terra. A terra estava imunda, a terra estava toda podre. Quantos animais mortos ali. Ela achou por bem melhor não assentar seus pés
ali na sujeira. Aí ela voltou ali com um galhinho de oliveira. Noé disse: as águas se secou. A arca estava sempre baixando, porque ela subiu, porque as águas se subiam, depois ela se baixou. Aí que eu chego e falar para você, eu quero dizer para você: o crente pomba, ele não se suja seus pés, ele não coloca seus pés no lamaçal do pecado, no meio da podregueira. Então simboliza o crente pomba, o crente que ele olha para Jesus, vê aquilo que Jesus tem feito por ele, ele acredita que Deus possa fazer mais ainda por ele. Ele disse: jamais eu vou voltar aonde eu estava. Amém, glória a Deus. Jamais eu vou voltar para o lamaçal do pecado. Jamais eu vou voltar aonde eu estava, porque de lá Jesus me tirou, de lá Jesus me chamou, de lá Jesus me trouxe, Jesus me purificou, Jesus me limpou, Jesus me cobriu com teu sangue, Jesus me lavou. Glória a Deus. Então hoje eu sou remido pelo sangue de Jesus. Amém. Então simboliza, irmãos, simboliza o crente pomba, simboliza aquele crente que ele sempre está na presença de Deus todos os dias. Mesmo que ele está andando nas ruas, andando para qualquer lugar, alguém chega nele e disse: prova disso aqui. Ele disse: não aceito, não quero. Ele vê que aquele ambiente não serve para ele, ele volta limpo como uma pomba. Glória a Deus. Ele não se suja. Eu estava ali sentado me lembrando sobre esta palavra, sobre isso, porque outro dia, a semana passada, trabalhando ali no trabalho, um jovem, quase na hora do almoço, meteu a mão na sua mochila, tirou um corotinho de bebida, tomou e disse para mim: irmão, toma um golinho. Eu disse: não, para mim não serve isso aí. Não toma aqui, não tem perigo, não, é bom. Vai chegando a hora do almoço. Eu disse: não, eu não quero me sujar, eu não quero me sujar com isso. Quer dizer, irmão, se eu não tivesse pegado, tivesse tomando aquele com ele, eu tinha me sujado com as podregueiras do mundo, eu tinha entrado no lamaçal, eu tinha me sujado. Então, quando nós vimos que aquilo não servimos para nós, não devemos nós lançar as nossas mãos no pecado. Quando nós vemos que aquilo ali faz mal para nós, não devemos nós lançar a mão e pegar. Porque vimos aqui que a pombinha ela ia, girou e voltou, entrou para a arca depois de 7 dias. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Depois de 7 dias que ela voltou para a arca, ela voltou de novo lá. Nós vimos aqui no versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou outra vez a pomba, para não, aleluias, mas não restou a ele. E aconteceu que o ano 601, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. Então nós vimos que a pombinha, enquanto Noé estava ali, ela não entrava, ela não misturava com as coisas, com a podregueira do mundo. Ela sempre estava limpa, sempre estava ali com Noé. Só mesmo no dia que ela viu que poderia Noé voltar e pisar os seus pés sobre a terra, aí que ela voltou com a
Olha o galinho de oliveira no seu bico, mas Noé ainda esperou mais 7 dias ainda para se voltar. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, igreja, há muitos crentes que andamos de igreja em igreja, rodamos em todas as igrejas. Aí chega um certo momento, não a igreja serve mais para ele, e nem o pastor serve mais para pregar para ele. Aí ele vai. Ele, como já está acostumado a rodar o mundo, como nós vimos lá no livro de Jó, no capítulo 2, nós vimos que quando Deus chamou os seus discípulos para abençoar eles, pastor, os discípulos fez uma fila ali para ser abençoado por Deus. E de repente, quando Deus olha lá no último da fila, quem estava? Satanás. Deus disse a ele: de onde vem Satanás? Que ele disse: vim da terra e de lá rodear por ela. Então, meus irmãos, aquilo é um demônio chamado devorador, rodeador. É como esse crente, como o crente corvo, quando ele começa a girar, quando ele começa a rodar, pular, de gai em gai, de porta em porta, quando ele começa a andar de igreja em igreja, quando ele começa a vir e voltar, aí o que acontece? Esse demônio rodeador pega ele e sai rodeando, rodeia com ele, faz dele o que quer, leva ele para onde quer. Quando você vê um crente, hoje ele está na igreja, amanhã ele está no mundo, depois ele está na outra igreja, depois ele está na outra igreja, depois ele está no mundo, ele só está girando. Você pode orar por ele. Você fala assim: meu Deus, vamos orar por ele, porque aquele dali pegou aquele demônio que queria tentar, aquele demônio que tentou Jó, aquele demônio que estava no último da fila, que disse que ele veio da terra e da terra rodear por ela. Ele pega esse crente corvo e sai rodeando com ele em todos os lugares, até ceifa a vida dele. É dessa maneira. Então nós vemos aqui que nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos que o povo não está mais dando ouvido à palavra de Deus. É poucos, igreja, mas graças a Deus que Deus disse assim: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Às vezes você olha e fala assim: meu Deus, mas somos em poucas pessoas. Não. Talvez vocês somos os maiores, vocês somos os muitos. Porque Jesus disse que muitos serão chamados e poucos que somos escolhidos. Mas o que nós devemos fazer, pastor? Parte daqueles poucos escolhidos por Deus. Glória a Deus. Porque vocês somos escolhidos de Deus. Glória a Deus. Vocês somos escolhidos, vocês não foi só chamado, mas como foi escolhido de Deus. Amém. E tem muitos que às vezes foi só chamado. É como esse corpo foi chamado para entrar na arca. Ele entrou na arca, mas ele não permaneceu dentro da arca. Ele não ficou dentro da arca. Ele ia e voltava. Ele não tinha paradeira, ele não tinha lugar certo para ficar. Ele ia e voltava, ele só ficava girando. Não tinha paradeira. Até que chegou um certo dia que ele foi e não voltou mais. Assim, às vezes, nos dias de hoje, muitos crentes deixam o pastor se preocupado. Às vezes o pastor ora, e ele está ali, o pastor ora por ele, o pastor faz tudo por ele, e aí ele, de repente, some. E o pastor fica ali se preocupado, se preocupa, ora, jejuma, mas ele não quer saber de nada. Só dá dor de cabeça para o pastor. Meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós devemos levantar as nossas mãos para o céu, agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Verdade, Deus. Que cuida de nós, Glória a que Deus. preocupa com nós. E às vezes nem todos os cristãos preocupam com o pastor, se preocupa com a pastora, se preocupa com os obreiros,
Às vezes tem muitos irmãos que até agradecem, pastor, te agradeço porque eu fui muito cruel, te dei muita dor de cabeça, você foi paciente comigo, mas hoje eu estou aqui, precisa de mim, conta comigo. Existem muitos cristãos, muitos crentes desse jeito, que está sempre ali ao lado do pastor, para ajudar o pastor em tudo aquilo que dá e vier, está ao lado do pastor. Às vezes muitos cristãos nos dias de hoje só lembram do pastor na hora que está doente. Igreja, vou fazer uma pergunta para a igreja. Outro dia estava numa igreja ministrando a palavra de Deus. Eu fiz essa pergunta para a igreja: quando vocês estão doentes, quem vocês procuram? Onde nós estamos doentes? Nós vamos primeiramente Deus, né? Ai, é Deus. E segundo, igreja, quem vocês procuram quando estão doentes? Quem? Não. Primeiro o pastor, não lembra o pastor? Pastor, ora por mim. Pastor, estou com dor de cabeça. Pastor, não estou bem, ora por mim. Pastor, vem na minha casa orar por mim. Não é assim? Primeiramente a Deus, e depois nós lembramos do pastor. Mas será que nós devemos lembrar do pastor só na hora que nós estamos doentes? Não. Só nesses momentos? Não. Será que na hora que nós estamos na nossa casa fazendo um churrasco, nós lembramos do pastor? Pastor, vem almoçar comigo. Pastor, vem jantar comigo. Pastor, hoje é domingo, nós estamos em casa, vem comer um churrasquinho comigo. Será que nós lembramos dos nossos pastores nesses momentos? Ou só na hora que nós estamos doentes? Só na hora que nós lembramos do pastor, só na hora da enfermidade? Nós não poderemos lembrar do pastor só nesses momentos. Nós devemos lembrar do pastor na hora que nós estiver doentes, e na hora que nós estiver também na abundância, na hora que nós estiver ali numa mesa farta, preparando aquele almoço, aquele churrasco. Nós devemos naqueles momentos lembrar do pastor também. Porque, olha, aquele dia que eu estava doente, lembrei do pastor, pedi o pastor orou da casa dele e veio da minha casa e preocupou comigo. Então hoje eu tenho que me preocupar com o pastor também. Não sei como está passando o pastor, não sei às vezes se ele, às vezes nem conseguiu, nem fez o almoço hoje, e convidar o pastor para almoçar comigo. E nós esquecemos, nós não procuramos o pastor nesses momentos, esquecemos o pastor. Mas tem pastor que não precisa nem esperar o irmão convidar, ele já fala: amanhã vou almoçar na sua casa, e à tarde eu vou jantar na sua casa. Tem pastor que não espera, mas tem pastor que fica esperando. Será que o irmão hoje, domingo, vai me convidar para almoçar com ele? Meus irmãos, nós devemos ser obedientes a Deus e obedientes aos nossos pastores, como aquela pombinha foi obediente. Verdade. Aquela pombinha, ela não desobedeceu ali o seu repouso, a arca onde ela estava. Assim nós devemos obedecer a Deus, obedecer à igreja onde nós estamos ali lutando pela nossa salvação, buscando a presença de Deus, aonde nós estamos a cada dia adorando o Senhor, se alegrando. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos em todos esses momentos, nós devemos ser obedientes. Aí em todos os lugares que você passar, as pessoas vão olhar e dizer: aquele ali é um crente de verdade. Glória a Deus. Aquele ali só vê ele indo para a igreja, vê ele voltando da igreja para casa, vê ele indo para o trabalho, vê vindo do trabalho e indo para a igreja. Ou às vezes eu vejo ele só indo no mercado e voltando, é para a igreja. Então você se transforma e simboliza um crente bom, um crente limpo, um crente que nunca se coloca seus pés aonde não devemos colocar. Glória a Deus. O que nós devemos nos dias de hoje para nós? Viver na presença de Deus, sempre procurar um ambiente
aonde nós podemos sentir a presença de Deus, aonde nós poderemos ouvir falar de Jesus, aonde nós também poderemos falar de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se nós misturarmos, hoje nós estamos na igreja, amanhã nós estamos no mundo, o que vai acontecer com a nossa vida? Hoje nós estamos dentro da igreja, nós estamos protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E se amanhã nós estivermos fora da igreja, nós não teremos nenhuma proteção. Nós não teremos proteção nenhuma. Porque fugiu da presença de Deus. Saímos da presença de Deus. E ali, o adversário da nossa alma, ele está pronto ali para nos tragar, para nos pegar, para nos tirar a nossa vida. Mas se nós permanecer na presença de Deus, nós nunca vamos ser, aleluia, nós nunca vamos ser tragados pelo adversário. Glória a Deus. Nós vemos que o povo ali, quando ele saiu pela última vez da arca, que não voltou, o que ele estava fazendo? Ele entrou no meio das coisas, das podrideiras que estavam ali sobre a terra, provou, gostou, não quis voltar mais para a arca. Assim também, irmãos, é o crente quando ele começa a andar muito, quando ele começa a entrar e sair, girar, o que acontece com ele? De repente ele começa, o inimigo começa a oferecer a ele um copo de cerveja, uma dose de vinho, Aí o que ele vai fazer? Ele vai chegar um momento em que ele não vai suportar, ele vai começar a provar daquilo ali, da podredeira do mundo. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai acostumar com aquilo. E aí ele vai falar: aqui tá bom demais, eu não vou nem voltar mais na igreja. Ele, às vezes, o inimigo já coloca ele se envergonhado de voltar para a igreja e nunca mais volta. Por quê? Não obedeceu a voz de Deus e não obedeceu a palavra de Deus. Porque quando o cristão obedece a Deus, obedece a palavra de Deus, obedece ao seu pastor, ele sempre permanece fiel, sempre ele permanece alegre, mesmo que vê os problemas, mas ele se alegra na presença de Deus. Nós vemos que a pombinha se alegrou quando ela voltou para a arca ali com um galho de oliveira no bico. Ela voltou alegre. E Noé viu que as águas tinham secado, as águas estavam baixando. Noé, eu creio que naquele momento se alegrou com tudo aquilo que ele estava vendo. Ele falou assim: agora eu creio que Deus está me acompanhando, Deus está comigo em todos os momentos, Deus não me abandonou, Deus não desistiu de mim. Igreja, e quando falamos sobre essa arca simbola Jesus. Glória a Deus. Não saia desta arca. Aleluia, Jesus. Não saia da presença de Deus. Glória a Deus. Não saia como o povo saiu, mas sim fica como aquela pombinha ficou com Noé até a última hora. Fica com Jesus até o último momento, até o último segundo da tua vida. Não desista. Às vezes você fala: está muito difícil. Sim, está difícil. Não está fácil, pastor. Às vezes você fala: meu Deus, mas tanta prova, tanta dureza na minha vida. Você quer pegar a prova do pastor? Você quer pegar as preocupações do pastor? Porque o pastor preocupa a família dele, o pastor preocupa comigo, o pastor preocupa com você, o pastor tem a família dele para preocupar, e ainda mais uma outra família que somos nós. Preocupar. E às vezes nós preocupamos somente com nós mesmos e não preocupamos com o pastor, não preocupamos com a liderança.
nós devemos, nos dias que estamos vivendo, entender que se a nossa preocupação é grande, a preocupação do pastor é maior. A preocupação do pastor é mais do que a nossa. Se nós achamos que o nosso suprimento é grande, o suprimento do pastor é maior do que o nosso. É dessa maneira que nós vivemos. Então, por isso que nós devemos estar em todos os momentos se alegrando ali, obedecendo os nossos pastores. Amém. Glória a Deus. Fazendo a vontade de Deus e obedecendo a nossa liderança, que se preocupa com nós. Às vezes nós, momentos em nossas vidas, nós estamos em nossas casas, nós às vezes desanimamos, ficamos desanimados, e vem aquela luta da carne contra o espírito, e nós hoje não vamos na igreja, e às vezes é aquele dia que o pastor precisa de nós, naquele dia que nós faltamos, é aquele dia que o pastor contava conosco na igreja, precisava de nós na igreja, e nós faltamos aquele dia. E aí nós entristecemos o coração do pastor, porque o pastor dizia, mas eu contava com aquele irmão, eu precisava tanto daquele irmão hoje aqui, e o irmão não está. E às vezes nós na nossa casa nem preocupamos com o pastor. Meus irmãos, nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, está como esses dias de Noé. Jesus disse que nós estamos vivendo como se fosse nos dias de Noé. Vemos o que se passou aqui. O povo não quis obedecer a Deus. O povo desobedeceu. Deus não aguentou mais. Assim somos nos dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que naquele tempo o povo casava, fazia festa, bebia, comia, dançava, pulava. Está como se fosse nos dias de hoje. Os dias que nós estamos vivendo hoje está do mesmo jeito. E o povo não está preocupando, não está esperando a vinda de Jesus. E Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus disse, ia preparar um lugar para nós. E breve ele voltará para buscar a tua igreja, buscar o seu povo. E quem que é esse povo? Somos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos um povo lavado, um povo remido pelo sangue de Jesus. Um povo que Jesus escolheu para estar ali com ele em todos os momentos. Sabe por quê? Muitos falam assim, Jesus, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Mas igreja, Deus conta comigo, Deus conta com o pastor, Deus conta com a pastora, Deus conta com você. Deus conta com nós todos os dias. Porque não foi em vão, não foi em vão que Jesus sofreu ali naquela cruz. Não foi em vão. Ele sofreu por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. O momento que ele sofreu naquela cruz, tinha os anjos para vir no lugar dele, mas ele disse, não, Pai, eu vou. Por que Jesus disse isso? Não tinha necessidade de Jesus sofrer, o Filho único sofrer, mas ele tomou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades ali na cruz do Calvário. Para quê? Para hoje nós poderíamos estar a cada dia adorando, a cada dia louvando o nome santo do Senhor, adorando o nome de Jesus. E às vezes, momento das nossas vidas, quando nós passamos por alguns motivos, problema nas nossas vidas, nós queremos às vezes esquecer de Jesus. Igreja, nunca se esqueça de onde Jesus te tirou. Porque ali você não pode lembrar. Ali o sofrimento era grande, a dor era tão grande, porque às vezes o momento que ele estava
e resolveu o problema de um jeito e procurava às vezes nós caçar mais problemas para nossas vidas. Mas com Jesus é diferente. Verdade, Deus. Se a luta é grande, se a prova é grande, mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é maior do que a Amém, luta. glória a Deus. O Deus que nós servimos é maior do que a prova. Verdade, O Deus que nós servimos, Ele é maior do que tudo na nossa vida. Os nossos problemas, irmãos, para Deus não é nada. verdade. Porque nós vimos, Deus pega as águas do oceano e põe na palma da mão. Verdade, Deus. E o nosso problema, que é mais pequeno ainda. Então nós sabemos que o nosso Deus é maior do que o nosso problema, maior do que a nossa dificuldade, maior do que as nossas provas. Às vezes, momente, igreja, você passa um momento na sua vida que você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que prova que eu estou passando? Sabe de uma coisa? Para o pastor assumir esta responsabilidade da igreja, grandes provas ele passou. Por quê? Muitos momentos Deus colocou ele na prova e ele foi passando, foi levando, foi vencendo, e até chegou o momento que Deus aprovou. Glória a Deus. Assim é a minha vida, assim é a tua vida. No momento que nós estamos passando pela prova, quanto mais a prova é grande, sabe de uma coisa, que a bênção de Deus é maior. Que Deus, quando Ele permite nós passar pela prova, sabe de uma coisa, que Ele vai nos aprovar. Amém, glória a Deus. Aonde Deus abençoou Abraão, foi no meio da fartura. Aonde Deus abençoou Elias, foi no meio da fartura? Não. Nós vimos que no livro de Reis, nós vimos que Elias estava no rio de Querem, as águas se secando, e Elias, quem sabe ali, as águas secando, e ele às vezes preocupado, e passava a unha ali na terra para ver se minava mais água. Ele olhava para um lado, para o outro, não tinha alimento para comer. O que Deus fez? Deus mandou o garçom levar comida para ele, mandou o pão ali para ele, abençoou a vida dele. Então nós vemos que a nossa vida também não somos diferentes. Às vezes nós passamos pelo deserto, passamos pela prova, passamos pela luta, mas sabendo que Deus está conosco para aprovar nós no meio da luta, no meio da dificuldade, sabendo que nós passamos pela prova, mas nós vamos ter abundância. Sabemos que nós vamos ser aprovados por Deus. Às vezes você já passou tanta prova, tanta luta na sua vida, que você achou que você não ia nem vencer. E você está aqui. Amém. Glória a Deus. Você está aqui dando glória a Deus, você está aqui adorando a Deus, você está aqui se alegrando com Deus por tanta luta. Às vezes você, na sua vida, passou por tanta luta que você não vou me aguentar. E nós passamos. Peço para a igreja: não deixa Deus por nada. Amém, glória a Deus. Não abandona Deus por nada. Amém. Seja um crente como aquela pombinha, limpo, purificado. Amém. Não se coloca seus pés aonde não devemos. Não coloca seus pés aonde você podemos sujar. Coloca seus pés sempre no lugar que você entra e sai limpo. Amém. Como aquela pombinha. Ia e voltava limpinha, não sujava as plantas dos seus pés, porque estava ali sendo obediente a Deus, obediente. E o povo não obedeceu. O povo foi, voltava, depois não foi e ficou lá no lamaçal. Então, seja como um crente pomba, um crente espiritual, um crente que em todos os momentos que você colocar o seu joelho no chão, você clama a Deus, e Deus te dá a resposta que você estiver precisando. Amém? Louvado seja Deus.
Com a permissão do pastor, posso fazer uma oração, pastor, para a igreja? Amém. Eu quero orar por você. Glória a Você Deus. botar o gosto? Eu vou orar por você. E você vai orar para mim. Agora, nesse momento, eu peço a você que não ora nem para seu marido, para sua esposa, para seus filhos. Depois você ora por eles. Ora para mim. Sabe por quê? Eu careço a oração de toda a igreja. Amém. Eu careço a oração de vocês. Não é porque você vê um pastor, você acha que o pastor não precisa de oração, não. Às vezes o pastor precisa mais de oração do que você. Por quê? Porque a luta do pastor é grande. Verdade. A preocupação do pastor é grande. E através da tua oração, Deus vai entrar com providência, abençoar a vida do seu pastor. E assim que Deus abençoa na vida do seu pastor, a sua vida também está sendo abençoada. Amém. Amém? Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Graças a Deus. Aqui está seus filhos, Pai, que tem entrado, meu Deus, na tua casa e tem permanecido, meu Deus, na sua presença, permanecendo fiel a Ti, permanecendo, meu Deus, buscando a Tua graça, a Tua presença a cada dia. Meu Deus, nessa noite estamos aqui, Pai, pedindo que o Senhor, meu Deus, nos purifica cada dia, Pai amado, com a Tua palavra. Meu Deus querido, nos purifica a cada momento, Senhor, com a Tua palavra. Senhor, peço que o Senhor abençoe, meu Deus, aqui a vida do pastor. Meu Deus, a vida, meu Deus querido, da pastora, a vida, meu Deus querido, do bispo, meu Pai. Peço para o Senhor da graça a eles. Deus, eu peço para o Senhor, meu Deus, a cada dia, meu Pai. O Senhor, meu Deus, fortaleça eles na sua presença. Oh, meu Deus, que o Senhor nos dá a paciência a eles a cada dia, para conduzir o teu rebanho, meu Pai. Assim, nessa noite, meu Deus, estamos aqui, debaixo da graça do Senhor, pedindo, meu Deus, que as tuas bênçãos, meu Deus, as bênçãos do Senhor venham multiplicar sobre a vida, meu Deus, do bispo, sobre a vida da pastora, sobre a vida do pastor Hélio, da esposa, Pai amado. Meu Deus, eu peço, Senhor, nessa noite, que as misericórdias do Senhor, as tuas bênçãos venham, meu Deus, sobre esta igreja, abençoar, meu Deus, a cada filho que estamos aqui, aqueles que não pôde estar nessa noite. Meu Deus, aqueles que estiver enfermo, que entrou aqui nessa noite, meu Deus, às vezes com alguma enfermidade. E eu peço, Senhor, meu Deus, que purifica, meu Pai, eles. Liberta, Senhor, que eles poderemos sair daqui e voltar para a casa deles, Senhor, debaixo das tuas bênçãos, sendo curado, sendo liberto. Meu Deus, eu peço para o Senhor, meu Deus amado, abençoa, meu Deus, a vida dos nossos vizinhos de lá, dos nossos vizinhos de trás, nossos vizinhos da frente. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um, Senhor, nessa noite, que todos poderemos ter paz, meu Deus, no deitar, paz no levantar, paz, meu Deus, no agir. Assim, nessa noite, meu Deus, estamos aqui, pedindo, Senhor, que a Tua graça e as mãos do Senhor esteja estendida, Senhor, para abençoar esta igreja, abençoar a vida dos Teus filhos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a cada irmão nessa noite, Deus abençoe a todos vocês, né? Que aquilo que eu não pude expressar para vocês, que o Espírito Santo de Deus é maior e Ele possa expressar melhor no teu coração. Amém? Deus abençoe, pastor, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus.